Dia dele, nosso nutrólogo e clínico geral, Dr. Roberto Navarro, bem-vindo! Tudo bem? Obrigado, Boa tarde. Carol. Boa tarde a todos. Prazer tê-lo aqui, porque Prazer o assunto meu. hoje é super legal. A gente vai falar de escolhas, de equilíbrios, de montar pratos e de entender situações que são aquelas perigosas mesmo. Não caia nas pegadinhas, né, doutor? Que combinações no prato te detonam mais ainda. Óbvio que se comer muito pode se engordar, né? Sim. Todo mundo sabe que comer muito pode ganhar peso. Mas qual é a combinação pior que facilita ainda mais esse ganho de peso? E é aí que eu quero fazer essa pauta para demonstrar para as pessoas em casa raciocínios simples, fáceis e práticos. E vamos entender, porque o recado é direto, viu? Daqui a pouquinho a gente vai montar esses pratos, já vai entrar outra mesinha, a gente vai fazer uma brincadeira. Vou convidar minha produtora para estar aqui ao vivo junto com a gente, não é? Está tudo bem. Eu quero ver o que ela vai escolher, então presta atenção na aula, dona Lígia, que eu vou te chamar. Vamos lá? Por onde começamos? Vamos lá, Roberto? Carol, vamos começar o seguinte, né? Vamos dar destino porque a gente come. Certo. A gente come o quê? Geralmente a gente come carboidratos, Sim. né? Legumes, verduras, frutas, cereais, doces. Comemos proteínas de origem animal e vegetal. Certo. Proteína animal, carnes, aves, peixes, ovos, leite, derivados. Comemos proteína de origem vegetal, feijão, ervilha, grão de bico, quinoa, cogumelos comestíveis. E comemos gorduras de origem animal e de origem vegetal. Tá? Gordura de origem animal é onde está a proteína animal. Mesmo exemplo, carnes, aves, leite, derivados, queijos, embutidos. E gordura vegetal, castanha, óleos, abacate, azeite. Tá. Comemos, digerimos e absorvemos. Sim. Carboidrato vira glicose. Certo. Proteína vira aminoácido. Tá. É digerida até tornar aminoácido. E gordura vira ácido graxo. Então agora vamos dar um destino para cada um deles. Gordura. Sim, é que a gente come macromoléculas grandes. O que a gente absorve são os micropedacinhos. A gente come uma corrente, a gente absorve os elos dessa corrente. Certo. Né? A gordura é uma estrutura grande, a proteína é uma estrutura grande, não tem como, e o carboidrato é uma estrutura grande, não tem como entrar no intestino sem ser quebrada. Entendi. Então o que a gente absorve e vai para o sangue é o que eu falei, glicose do carbo, ácido graxo da gordura e aminoácido da proteína. Entendi. Tá? Agora vamos dar destino a eles. Tá. Glicose é fonte de energia, Carol. É para queimar. Depois de uma refeição, é impossível para o corpo humano pegar aquele total de glicose que entrou e jogar para dentro da célula para queimar em 5 minutos. Esquece. Isso leva um tempo. Então, o que o corpo humano faz é obrigado a pegar essa glicose que está sobrando e transformar numa reserva. Essa reserva ele faz através de um eixo metabólico complexo e glicose vão virando moléculas de ácidos graxos, chamados lineares. Eles são compridinhos, bastante carbono, a gente chama de cadeia longa, e são saturados, que é idêntico ao que está na gordura do animal. Tá? Esse ácido graxo que a gente produziu pelo excesso de glicose do carbo que a gente comeu, cada 3 se unem e vão para o seu tecido adiposo. Tá? Então já o primeiro recado, óbvio, toda vez que eu como um carboidrato que gera muita glicose no sangue, que eu não dou conta, eu vou transformar boa parte em gordura no meu corpo. Ele vai pro adipócito facinho, tá? Agora vamos lá, ácido graxo que eu comi, gordura, animal e vegetal. Tem uma diferença marcante, Carol, entre o ácido graxo que a gente come do animal pro ácido graxo que a gente come dos vegetais e do peixe. Eles têm formatos diferentes. O ácido graxo do animal, o que nós estamos comendo lá do animal? A reserva de energia dele. O ácido graxo que vem da gordura animal, até que é saturado... Até a gente tem aqui o grupo, eu pedi até para os meninos vamos mostrar essa pele aqui do Vamos frango, mostrar onde é que estão todos eles aí. Bacon, salame. Exatamente. Tal, né? Esse ácido graxo compridinho, saturado de cadeia longa, que vem igualzinho do animal, também se estoca em tecido adiposo com muita facilidade, Carol. Então, o carbo de carga glicêmica alta, né? Os refinados, nós vamos falar deles. Nós vamos falar do açúcar e da frutose. Somado numa mesma refeição com o ácido graxo que vem do animal, essa é a combinação mais perversa, Carol. Olha que interessante, o ácido graxo que vem, que a gente chama de insaturado, os ácidos graxos insaturados estão nos peixes, estão nos óleos vegetais, e o monoinsaturado, que é um deles, está no azeite, na castanha, nas nozes, no reino vegetal. No abacate também? No abacate também. Os ácidos graxos insaturados, eles têm um formato, Carol, que não facilita virar reserva energética, porque eles têm um formato mais curvilíneo, eles são mais molinhos e mais curtos. Ah, é? E o que o corpo humano faz com esse ácido graxo insaturado? Ele destina para uma função mais interessante do que virar reserva energética. Hormônios. Também, e para renovar as membranas das nossas células.
Todas as membranas das nossas células, nós somos trilhões de células, são revestidas por ácidos graxos insaturados, que formam a membrana chamada lipídica das células. Tá. Então, é como se o corpo tivesse um destino mais nobre. Você vai virar isso. Se sobrar, não, mas eu comi muito, me entupi de 1 litro de azeite, comi 50 quilos de peixe, que fica na 10 salada. quilos de castanha. E ó, no azeite. Esse ácido graxo insaturado, se sobrar muito, Carol, o corpo vai ter que quebrar e reconstruir na forma que estoca, linear de cadeia longa. Aí ele vira saturado e vai para o seu tecido adiposo. Então, a gente pode ter uma liberdade, entre aspas, sem exagerar, no ácido graxo insaturado e uma vigilância maior no ácido graxo saturado de origem animal. Então, assim, doutor Roberto, a pessoa que tem um limite no consumo dessas gorduras boas, que são de origem vegetal, as gorduras insaturadas. Isso. Se ela se alimentar delas, a escolha da gordura no dia for dessas gorduras, dentro de um limite, que aí eu acho que você já citou várias vezes, que é seguro, no máximo de azeite 2 colheres de sopa, do abacate é meio abacate, ou se for muito grande, 1/4 do abacate. Exatamente. 1 colher do óleo de coco para cozinhar e tal. E são os limites seguros. Sim. A pessoa não vai estocar. Geralmente Agora, não, se for no limite correto, seja não. insaturada, mas se ela comer demais, Extrapolou. aí vai estocar. Vai estocar. O corpo humano, no final das contas, vai pegar tudo que sobrou e estocar. Algumas coisas com facilidade e outras coisas com menos facilidade, porque dá mais trabalho para o corpo humano estocar quando ele tem que gastar energia para transformar o que você comeu em reserva. Entendi. Tá? Então, reconstruir o ácido graxo insaturado no saturado, ter que fazer ele ficar linear, gasta energia. O corpo humano não gosta. Idem para proteína, Carol, fechando raciocínio, proteína vira aminoácido, seja animal, seja vegetal. Aminoácido renova músculo, produz hormônio, é destino nobre. O corpo humano não vai pegar aminoácido da proteína e transformar em reserva energética, só se extrapolar. Extrapolei, aminoácido incrivelmente vira glicose, Jesus. Alguns deles, e glicose em excesso vira ácido graxo de cadeia longa saturado e vai para a reserva. E vira gordura também. E vira gordura, então proteína em excesso também não é legal. Com esse raciocínio, Carol, vou mostrar aqui os grupos de alimentos que têm muita glicose na sua composição e os alimentos que têm ácido graxo saturado na sua composição. E vamos tentar evitar o lé com cré. Tá? Gostei disso. Vamos evitar o lé com cré. Se evitou, é muito mais Vamos tranquilo. evitar o lé com cré. Vocês entenderam que o lé Vamos com lá? cré significa a glicose em alta concentração e o ácido graxo saturado. Alimentos. Então vamos lá. Quais os alimentos, carboidratos, carregam muita glicose, são de carga glicêmica alta? A sacarose, que é o açúcar, e eu trouxe aqui esse grupo, Carol, que eu chamo de carboidratos simples. Certo. Simples porque eles são quebrados, são só 2 moléculazinhas. Frutose é frutose com glicose, açúcar é glicose com glicose, mas geralmente são disacarídeos. Tá. Então eu trouxe fruta, sucos de fruta principalmente, que tem que tomar cuidado, que é muita frutose concentrada. Certo. Mas independente, que, por exemplo, falam tão bem da perinha e da maçãzinha, que são de Não, eles baixo são, índice glicêmico. sim, eles são tranquilos. Mesmo assim... Não, é óbvio, eu vou falar do suco. A Tá. fruta é saudável. Aliás, essa é a dica, Carol. Bom ter falado. Tá. Fruta é para comer. Até 2 frutas por dia é muito bacana. Fruta que possa comer com a casca por causa da fibra. Tá. E a quantidade de frutose em uma fruta é baixa. O perigo, a pegadinha, está no suco de fruta. O suco de fruta é muita frutose concentrada, seja até natural, mas seja industrializado também. Refrigerantes, todos tradicionais, não só dessa cor, tá, gente? Todos refrigerantes, Gente. tá? Todos eles. E o açúcar está aqui na frente como representante do probleminha. Açúcar Tá. e doces, né? Aí entra doces, tudo que é feito com açúcar, tá? Tá. Onde vai me virar glicose também no sangue de maneira rápida e em grande quantidade? Os alimentos que contêm amido. O amido, Carol, não é carboidrato simples, não. A gente chama de complexo, tá? Complexo porque ele tem mais moléculas de glicose grudadinhas. É uma corrente enorme, tá? Mesmo sendo farinha branca. Só que na forma integral, o grupo cereais é o quê? Para quem está em casa. Eu trouxe aqui só uns representantes. Arroz, batata, trigo igual pão, biscoito, bolacha, massas. Aí entra milho, entra mandioca, entra inhame. Na forma integral, Carol, a digestão e a absorção da glicose é mais lenta por causa da fibra. Tá? E isso é bom, porque a absorção mais lenta da glicose não sobra tanto para virar reserva. Só que a indústria vai lá e refina. Aí o refino de um carboidrato complexo torna ele ainda complexo, mas se comportando como simples. Digere e absorve facinho, Carol. Entendi. Aí entra aqui, ó, todos os refinados.
todas as farinhas refinadas, tá? Aí eu trouxe aqui tapioca, porque as pessoas estão começando a exagerar na tapioca, esquecendo que é de carga glicêmica alta. Trouxe aqui uma farinha representando as farinhas de um modo geral, seja farinha de arroz, seja farinha de milho, tá aqui o fubá, que é uma farinha de milho, o arroz polido, o arroz branco. Então, esses aqui, fécula de batata, polvilho doce, tem carga glicêmica alta, gente. Eu estou ensinando isso porque as pessoas estão tirando o glúten e estão exagerando nos carboidratos de carga glicêmica alta. É verdade. E isso tem que tomar cuidado. Então vamos... Mas qual combinação pode ser feita? Nós vamos explicar. Eu quero comer uma tapioca, mas com o quê? Como? Né? Quanto? Né? Como é que a gente vai criar? Que horário? Como é que a gente vai fazer isso? E gordura animal tá aqui, Carol. Eu coloquei bem separadinho aqui, ó. Gordura animal, tá? Carnes, aves, leite, derivados, queijo, manteiga, iogurte tradicional, requeijão, ovos, embutidos, salsicha, tá tudo aqui. Gordura animal, carne vermelha. Não coloquei o peixe aqui de propósito, Carol. Porque ele é insaturado. A gordura dele é diferente. É diferente, ele tem um metabolismo mais específico. Mas a minha dúvida aqui, doutor Roberto, é o seguinte. Aqui, claro, a gente tem também os embutidos que entram nessa parte e vem com outros problemas que você já apresentou até em outras pautas. Fato é, quando a gente está falando das carnes, e agora na próxima mesa a gente vai conseguir entender melhor, a gente sabe que também tem um grupo de carnes mais magras e as carnes mais gordinhas. Isso também é um alerta na montagem do prato e do que nós vamos associar, porque às vezes você falando assim, o frango, mas se eu tirar a pele, diminui o impacto? Você vai contar, né? Sei. Se eu tirar a gordura da picanha, aquela que eu tô vendo, e colocar para grelhar na churrasqueira já sem a gordura, vai diminuir o impacto? Vai estocar também? Até que ponto? Ela mantém, mesmo que eu tire aquela visível, tem mais gordura embutida que a gente não vê? A gente vai fazer aquela brincadeira de montagem de pratos que é sempre muito eficiente, muito inteligente, que ajuda todo mundo. Antes de começar a brincadeira, eu deixei uma pergunta antes do intervalo. Até que ponto, então, onde entra a atividade física nessa história e qual atividade física que pode mudar muitas vezes o impacto do dia que você falou, não, hoje eu quero comer um prato de massa com um bife, ou hoje eu vou pro meu churrasco, eu vou comer minha picanha com a gordurinha, com um pãozinho francês, aquele pão de alho que faz parte aí do churrasco da galera. E aí, doutor Roberto, como é que a gente diminui esse impacto? A atividade física é o único caminho que eu vejo. É uma moeda de troca, né, Carol? Porque nutriente que a gente ingere, que tem valor energético, glicose, seja a moeda mais energética que a gente tem, é para queimar. Então, se eu quero comer mais, eu tenho que gastar mais, Carol. Senão a conta começa a não fechar mesmo. E conclusão até agora mais óbvia da ciência, né? Quanto maior a intensidade do teu gasto num treino, mais o teu corpo continua gastando energia, mesmo depois de terminada a sessão de treino. Certo. Então, o que é a intensidade? É resistência e força. Hoje, o que a gente vê que tem dado bons resultados mesmo são os treinos intervalados. Tá? É o HIIT, só que óbvio, gente, por favor, eu estou falando como clínico, não estou falando como ortopedista nem médico do esporte, não sai fazendo as coisas sem conversar com o teu médico, o teu preparador físico, o teu fisioterapeuta, para ele poder, em conjunto com o teu médico, bolar algo que você pode fazer. Mas realmente os treinos que têm muita intensidade de força e de também resistência são os que mais queimam. Então, um funcional, agora não tem como, porque eles são curtos, Carol, a vantagem é que eles podem ser feitos em intervalo curto. Muitas pessoas não têm tempo. Quem tem tempo para academia ficar 1 hora, 1 hora e meia? Não tenho? Bem então, em meia hora, eu faço um bom treino intervalado que vai queimar bastante o que eu como. Que é aquela assim, por exemplo, vou dar até uma dica, não sei se pode entrar como dica. Faço um tantão de esteira ali, dou aquela corrida, aumentou a frequência, chegou na nanã, sai da esteira, aí você vai, pega um peso na nanã, que também em movimento, que daí continua fadigando, aí você volta pra esteira, você sai da esteira, você vai pular no jump, aí você sai do jump, mais ou menos isso. Isso em meia hora você, não descansa. Você só troca o estímulo. Tem que estar muito bem de saúde pra fazer isso, sem gente. Dúvida, quem tá em casa aí com algum problema de saúde não sai fazendo isso. Mas exatamente o que você falou, Carol, matou a charada. Toda vez que você tá fazendo um movimento que muda a intensidade do movimento, eu tô fazendo um movimento sem peso, vou fazer um movimento com peso, mudou a intensidade. O teu corpo precisa de energia extra para manter esse movimento. Entendi. E ele começa a queimar um monte de coisa ao mesmo tempo. O glicogênio, que está lá no seu músculo, vai queimar tecido adiposo e depois vai continuar ainda queimando por um tempo mesmo já encerrada a sessão. E olha, eu vou falar uma coisa, o meu treino é mais ou menos praticamente esta linha.
treino gostoso, porque libera um monte de coisa boa. No final, Total. você tem aí Total. uma disposição, uma liberação hormonal também incrível, né? Melhora a cognição, É gostoso, pro gente. cérebro é fantástico. Tem É. gente que trata a depressão com atividade física, né, Carol? Fantástico. A atividade física libera substâncias que imitam, né? São as endorfinas, que atuam no cérebro de maneira preciosa. Aliás, o sedentarismo, Carol, quer saber? A medicina entendeu que é um fator de risco igual a um tabagista. Sério? O sedentário tem mesmo problema, assim, óbvio, né? Tem um risco maior de doenças equivalente a com hábitos errados. Então, sedentarismo, Carol, não. Sedentarismo não é... Eu quero comer carbo, quero comer açúcar, quero comer refinado, quero comer bastante gordura, aí quero ficar sentadinho na minha sala de televisão. Por isso que está uma epidemia de obesidade no mundo. Porque a gente está ficando sedentário e comendo muito açúcar, muito refinado e muita gordura animal. Este é o maior erro que a gente está cometendo. E aí, ter o prazer só na alimentação. Então, aqui a proposta, fica a dica, né? Aquela hashtag fica a dica. Lógico. Vamos mudar o prazer. Vamos encontrar prazer, mesmo naqueles momentos que a gente tem sacrifício. Porque fazer atividade física também é fazer sacrifício, Sim, gente. Mas na vida, a gente tem que fazer sacrifício. Mas depois que começa também vai né? fácil, Carol. No começo é difícil, está lá, às vezes você tá meio na preguiça para começar, mas depois que começa, mas depois vai que embora. começou, o negócio Tá vai aí. embora, sai do sedentarismo zero. E se não consegue segurar a boca porque está comendo mais que deve, procura ajuda. Às vezes você está com compulsão alimentar, você está ansioso ou ansiosa e descontando na comida. Aí procura ajuda profissional para sair desse quadro. Muito bom. Então vamos à nossa brincadeira, doutor Bora Roberto, lá. já que esclarecemos essa história da atividade física. E o doutor Roberto já deu a dica de que treino pode ser bem eficiente para queimar aquele dia que a gente deu uma abusadinha. Vai aí, vem. Vem. Calma. Sobrou para você, vai. Vamos lá, vai. O negócio é o seguinte. Você vai contar a verdade. Bem-vindo à cara do Enéas. E você vai contar a verdade. Que nós vamos descobrir hoje o segredo da barriguinha do Ivair. Hoje nós vamos desvendar este segredo, certo? A culpa é do controle remoto. A culpa é do controle remoto. Vamos lá. certo. Um almoço do Ivair. Como é o seu almoço? Não quero saber se é ideal, se não é, mas você vai lá, ou você traz aí sua marmita, ou você vai no bifezinho. O que você come? Você pode montar pra mim, quer que eu te ajude? Vamos lá. Nós temos algumas opções aqui, ó. Arroz, lentilha, grão de bico, ó, linguicinha, Macarrão, franguinho, arroz macarrão. branco, Temos a carnes. salada, frango desfiado. Não tem mais coisa aqui não, né? Mas você pode falar, esse aqui não deu conta. Faltou um contrafilé, um bifão aqui. Ah, um bifão. Tá, tudo bem. Tá na outra mesa lá. Tá eu tudo não bem. trouxe aí, mas faz de conta Enfim, que finge que tem um contrafilézão. uma proteína animal. Macarrão, Você gosta muito de macarrão. Eu imaginei. Vocês não imaginaram que você gosta muito de macarrão? o molho, a bolonhesa. Tá. Molho à bolonhesa, que Tá, chique aí ainda. já tem a carne, né? Nesse molho bolonhesa tem a Isso, carne. então vamos imaginar que tem um molho à bolonhesa com a carne. Empresta aqui, Li. A coxinha de frango. A coxinha, então, já que não tem o bifão, mas aí você come o molho à bolonhesa, ó, Vamos tirar macarrão daqui, aqui, Carol. ó. Só mostrar aqui pra Deixa eu te vocês, ó. ajudar. Ó, tá? Aqui vamos supor que ele tá ou com molho à bolonhesa, vermelho e tal, ou que ele tá aquele famoso alho e óleo. Você gosta? Alho e óleo? Uma delícia, eu adoro. Ai, eu me divirto demais. Então vamos botar um frangão? Você tira a pele ou você come com a pele? Eu deixo a pele pra assar assim e ficar bem crocante. Igual essa aqui. O povo se mata de rir. Mas assim, você come isso assim, fim de semana ou durante a semana? Todo dia, assim. Eu como todo dia se deixar. Ai, eu amo ele, gente. Ai, meu Deus. Eu colocava uma linguiça também. né? Ah, linguiça você colocaria também, já que temos, né? Opa! Já que temos, comemos, entendi. Então tá. E você acha que a quantidade também tá legal? Tá legal. Tá legal. E você fica satisfeito e saciado por quanto tempo comendo um prato desse, assim? Não, aí matou Quando- a minha fome, né? Mata a fome. Aí já Mas daí não- quando que você vai querer comer de novo, se for num almoço? Você aguenta se até o for no jantar? almoço? É. Aí, às 5 horas da tarde, assim... Você dá já pra manda encarar. alguma coisa de novo. Um sanduinha com uma mortadelinha, um salaminho. Tá certo. Esse é o almoço, depois você vai pro salame de um sandubinha no pão francês com salame e mortadela. Um ou outro. Um né? ou outro, nesse momento um ou outro. Entendi. E depois você janta. Lá pras 8 horas, aí eu tenho que dar um repeteco. Rola uma janta, né? Rola um jantar, tá certo. Tá. Você come alguma sobremesa? Em algum momento? Às vezes eu como, a patroa faz um pudinzinho. Um beijo pra patroa, eu tô louco pra conhecer a patroa, porque deve cozinhar bem a patroa. Cozinha, é ela cozinha. que faz, ó, tá vendo? Ela Às é vezes, culpada. ela é culpada, é ótimo, né? Mas assim, não é todo dia o doce. O doce é de vez em quando. O doce é de vez em quando. Você é mais do Só salgado pra que chegar do no doce. Você prefere a linguiça, o frangão e tal. E o salamão.
Então tá bom, doutor Roberto, agora é com você, porque agora ficou mais difícil. Foi uma redundância em escolhas, né? Foi, tipo assim, praticamente ao encontro de tudo que não pode fazer. Foi exatamente a combinação que eu sugiro que evite, porque, lógico, tem a gordura saturada aqui em 3, né? Na bolonhesa, porque tem a carne moída da bolonhesa, que é gordura saturada, mais a linguiça, que é gordura saturada, e mais o frango, que é gordura saturada, né? 3 alimentos com gordura saturada e um carboidrato de carga glicêmica alta, que é o macarrão tradicional. Você não come integral? Né? Você come o... Não gosto muito não. Integral não rola, entendi. Se fosse o integral, ainda... Se bem que o impacto ia ser não tão diferente. Aqui o errado seria evitar essa combinação e comer a gordura com a proteína animal apenas com a salada, Carol. Então aí... O ideal que você deve fazer é que nós estamos descobrindo o segredo da barriguinha. A gente pega e aí a gente tira essa pele, doutor Isso, Roberto. pode tirar. Então, aí o ideal é aqui. Comeu a gordura animal, Carol, seja um bife, seja um frango, seja um omelete, né? O ideal, para não ter erro, é só combinar com hortaliças, legumes e verduras. Porque aqui você não tem o carboidrato de carga glicêmica alta. É o low carb. É um low carb. É um low carb. Na verdade, a gente deveria fazer uma outra refeição do dia, evitando a gordura animal e comendo como um vegetariano. Aí nós vamos montar exemplos de qual seria um prato vegetariano. Um prato vegetariano. Que fica longe da gordura animal. Então, sempre que tiver um carboidrato... De carga glicêmica alta, tá? Tá. Então, o macarrão tal. Poderia ser um arroz aqui tradicional também. O branco. Que também não seria uma combinação adequada. O ideal é não ter uma proteína de origem animal. É por causa da gordura. Agora, por exemplo, se a pessoa quiser comer muito macarrão, aí ela pode fazer, de repente, o alho e óleo que eu te falei, com o cogumelo. Aí fica aquele macarrão... É um prato... fungo, sei lá. Isso, é um prato vegetariano. Aí é legal. Sim, você poderia comer um arroz com uma lentilha, com um feijão, com um grão de bico, porque você está combinando proteína vegetal com o carboidrato. E aí você não põe mais uma proteína. Você entendeu, Ivaí? A partir de agora, meu querido, você vai tirar a linguiça e o frango, ou colocar ali na salada, ou pegar os cogumelos e colocar no seu macarrão. Que tal? Acho que patroa vai cozinhar bem pra caramba. E voltar daqui uns meses com 10 quilos a menos. Será? Topa? Quem sabe? Aquilo ali é gostoso pra caramba, cogumelo. Eu topo, mas... Só que não, hein? Só que não. Assim, o Ivair, ele é um gordinho assumido, ele não. E é o quieto. Charme, né? Eu brinco com ele, mas você tá dando aqui um exemplo eu tô entendendo, com a comida do brasileiro e das escolhas que as pessoas fazem em casa. Claro. As pessoas se identificam. Sim. Não numa quantidade talvez igual e tal, mas os mesmos elementos. Mas a maioria faz o que o Ivair faz, na verdade. Acorda e come o pão branco com a manteiga. Isso. Quando come o pão branco com a manteiga... Na chapa. É exatamente o que você falou. Carga glicêmica alta com gordura animal. Saturada. Isto aqui é a bomba. É a combinação pior. O que a gente usaria num pão como esse ou na tapioca que você queria falar? Eu trocaria por integral e usaria uma pasta de grão de bico, um hummus. Aqui, ó. Tá? O que valeria para tapioca, viu, Carol? Já que falou do pão, o que as pessoas estão fazendo? Tirando o pão e trocando pela tapioca, por causa do glúten, né? A tapioca tem carga glicêmica alta, Carol. E combina com o quê? Às vezes coloca manteiga, às vezes coloca ovo, às vezes coloca então, frango, a galera coloca o ovo ou na franguinho tapioca. desfiado na tapioca. Não é uma boa. Ou come um o queijinho, pão com manteiga. Pode ser. Aí uma exceção, e vai bem falado. Então, por exemplo, o pão eu colocaria ou o integral no lugar, tá? Pegaria o integral no lugar, de preferência. Aqui. E colocaria ou uma pasta de grão de bico, um hummus. Que é de origem vegetal. Aqui eu trouxe, não dá para saber o que é, tá? Também, na verdade, manteiga de gergelim, Carol. Gostoso. Manteiga de gergelim. As pessoas têm que sair da caixinha, viu, gente? Hoje tem manteiga de coco, manteiga de oleaginosas, manteiga de nozes, manteiga de amêndoas, manteiga de gergelim. Então você combina gordura vegetal insaturada com o carboidrato, né? Idem tapioca. Tapioca eu colocaria as mesmas misturas. Agora, como exceção, eu colocaria o cottage ou a ricota, porque tem uma taxa de gordura muito baixa. Então, dá para arriscar um pãozinho com cottage, um pãozinho com ricota, não queijo amarelos, não queijo sem ser muito gorduroso, e idem para tapioca, é o mesmo raciocínio. E a ricota, dá para jogar um ricota temperinho? Pode jogar porque a ricota é bem magrinha, queijo cottage também. Bem Aí, magrinho. gente, invista no cottage com a tapioca, pode ser uma boa. Isso. Então, o tal do ovo com a tapioca, embora você diminua o índice glicêmico, você está fazendo a dupla de índice glicêmico alto e tal com gordura saturada. E quer mais exemplos, Carol? Quer mais exemplos? Iogurte desnatado. Não tem a gordura. Você pega mais uma opção de lanche da manhã. Iogurte desnatado com aveia.
Iogurte desnatado com linhaça, com chia. Quer dizer, gente, varia. Um dia eu como iogurte com aveia. Sabe no outro que dia eu eu como só um ovo. Eu sou da turma do salgadinho. Aí você fala do iogurte e tal. Sabe o que eu amo? Que é um prato, na verdade, árabe e tal. Iogurte com pepino. Aí você tempera com um pouquinho... De manhã, pepino, salzinho, a coisa... No iogurte. Vocês não sabem o que fica maravilhoso. A cara dele... Sabe quando ele vai trocar o pãozinho dele pelo iogurte no pepino? Omelete completo. Não dá, né? Não dá, né, Ivaí? Pepino, né, Ivaí? Não dá, né? Ai, obrigada, viu, querido? Obrigada. Valeu. Você nos ajuda bastante. Beijo. Prazer. Até a próxima. Vai comer, vai comer sua linguiça. Se cuida, se Quando cuida. você quiser perder a barriguinha, você chama o doutor Roberto. Vamos lá, a diretora pediu pra montar um pouco do meu e Deixa eu etc. ficar do lado de cá, então vamos Bom, lá. doutor Roberto me conhece há muitos anos, sabe que eu tenho aí as minhas restrições, não enfim, porque eu sou certinho, eu gosto de ter ali, eu gosto de ter um controle maior das quantidades, eu gosto disso, me faz bem, eu gosto de me sentir disciplinada, eu gosto quando eu faço certo, então me dá algo de alegria, de liberação de hormônios muito bons, então eu vou contar pra vocês. Vamos tirar esse frangão com essa pele daqui. Café da manhã, meu negócio é ovo, eu tirei o pão, sou uma pessoa mais feliz, eu deixo pra comer o pãozinho num couvert de restaurante, num dia na casa de alguém, numa noite especial diferente. Então, meu café da manhã é ovo. E aí, assim, dia de treino eu coloco gema. Dia que eu não treino, eu como só clara. E aí eu como, tipo, 3, 4 claras, bato com tomate, faço no micro-ondas. Ia falar isso pra Lígia, faz no micro-ondas, né? Faz no micro-ondas, fica ótimo. Tempero com manjericão, com um monte de coisa em pó, alho em pó. Tudo isso de manhã. E coloco queijo cottage. Perfeito. Tá? É o meu ovo com queijo cottage. Perfeito. Aí você vai perguntar, carboidrato. Dia que eu não treino, não tem não. Entendi. Tem um pouquinho do que eu tomo café com leite, adoço com adoçante, então tem um pouquinho da lactose do leite. Certo? Mas que é muito pouco, né, Carol? Tá certo ou tá errado, doutor Roberto? A diretora pediu pra você falar. Como você escolheu só um exemplo de gordura animal sem colocar o carbo refinado, tudo bem. Tá tudo sem certo. problema. Na verdade, Carol, acho que tem que ficar de mensagem o seguinte. Primeiro, entendam que a gente não vive de uma refeição ao dia. Então, assim, meu padrão é o que eu comi numa refeição, só no café da manhã? Não, a gente faz mais refeições ao dia. O que importa é o que você comeu ao longo do teu dia, tá? Para não achar que a gente tem que ter medo de uma refeição. Não, a gente tem que pensar no que come ao longo do dia. No final do dia, qual foi tua conta? Né? Você comeu quanto de carbo, comeu quanto de proteína, comeu quanto de gordura. Então, outra diretriz, né? Outra sugestão. Variabilidade alimentar. Ou seja, a gente não vive só também de 4, 5 alimentos. A gente precisa ter a maioria dos grupos alimentares. Não precisa ser tudo na mesma refeição. Precisa ser o teu habitual. Hoje eu não comi isso, amanhã eu como, tá? Mas o que importa é a variabilidade. Você precisa de legumes, precisa de verduras, precisa de frutas, precisa de cereais, precisa de proteína. Então, todos os alimentos são bem-vindos em quantidades corretas e em combinações adequadas. Eu acho que a essência dessa pauta foi mostrar que a pior combinação é o carboidrato de carga glicêmica alta, açúcares, doces, sucos de fruta, mel, com a gordura saturada exageradamente, que está na carne, que está na ave, que está na manteiga, no bacon, nos embutidos. Essa é a combinação que mais favorece a formação do nosso tecido adiposo como reserva energética. Tá? Então, a essência é o que eu ensino para meus pacientes. Todo mundo, eu acho que a gente tem que comer de tudo, Carol. Eu acho que não tem problema comer proteína, não sou contra carne pode comer frango, pode comer peixe, pode comer ovo. Alimento é alimento, tá? Alimento não faz mal. O que pode trazer prejuízo à saúde é produto alimentício. É o açúcar, é o refinado, é o salgadinho de pacote, é aquilo que a indústria transforma em algo que não fica tão saudável. Não estou falando que a indústria faz isso de mal, porque também tem muito produto que a indústria faz que é bom, né? Que dá pra gente uma facilitação. Mas coma mais alimentos e seja nas 2 refeições maiores do dia, a gente faz almoço e jantar, na maioria das vezes. Numa refeição, gente, coma a sua proteína animal, que tem a gordura animal, com a salada.
né? E pegue outra refeição, coma o seu arroz, o seu feijão, o teu cogumelo, tua lentilha, tua soja, teu grão de bico, numa refeição isolada vegetariana, com a fruta. Então, aí sem problema nenhum. Pra gente fechar, vou mostrar o almocinho. As meninas sabem que é verdade, elas veem minhas marmitas todos os dias. Eu trago saladas tipo deste tamanho. Eu trago na minha marmita e depois ponho no prato que eu tenho aqui na emissora, tá? Eu jogo meu frango desfiado, amo, isso é vida. Ter o frango desfiado congelado pra eternidade. Aquelas que exageram. Mas aí, por exemplo, dia de treino, coloco ou quinoa ou grão de bico. Eu não coloco macarrão, eu não coloco arroz, eu coloco dessa fonte vegetal. E que também é um pouco proteico. E o que eu alterno daqui? Esse aqui. E um monte de legume. Cada dia é um legume. Então, assim, tem dia que eu trago o refogadinho da berinjela. Tem dia que é o refogado da abobrinha. Tem dia que é o brócolis couve-flor, que eu tenho usado muito. Eu tenho feito, inclusive, purê de couve-flor. Isso é vida. Gente, purê. Você bate couve-flor, vira um purê. Purê de couve-flor. Uma estratégia inteligente. É isso. Ai, Carol, mas aí você vai variar mais? Cara, vou variando assim, nessa linha. Todo mundo sabe que eu faço low carb mesmo. Aí, de vez em quando, tenho as minhas oleaginosas, mas tudo muda no meu dia, assim. Dia que eu treino, dia que eu não treino. Mas as quantidades, gente, são essas. Aí se perguntarem se eu sou feliz, aí vocês tiram as conclusões me assistindo. E se tá saudável, é o que importa, Carol. O que importa é você estar saudável. E tem aquele lance que fala assim, nossa, mas ela é tão maluca, ela só come se ela é feliz. Como eu contei no início, eu sou feliz porque ter disciplina me deixa feliz. Aí, cada um tem as suas fontes de prazer. Eu acho um frango desfiado bem temperado uma delícia. E você quer saber por que eu iniciei, Carol, há mais de 10 anos, o projeto Nutra Saúde na Cozinha, onde a Malu é minha parceiraça, né? Justamente para mostrar para os meus pacientes que é possível, sim, ter uma alimentação variada, simples, rápida, com vários alimentos para as pessoas saírem da caixinha, Carol. As pessoas acreditam que exista só arroz, feijão, batata frita, refrigerante, né? Existe um mundo, nós temos um país como o Brasil riquíssimo em diversidade, né? Esse projeto da Malu agora, já há um tempinho, de vamos reaproveitar um monte de coisa que a gente joga fora, né? É isso que a gente quer, levar para a mesa das pessoas simplicidade, alimentos variados e comer de tudo, porque a gente precisa de todos os alimentos, combinados em quantidades corretas e bem combinados no prato. Pronto. O arroz seja gostoso, é gostoso, mas pra mim ele não é fantástico e sensacional. Eu gosto de outras coisas. Então, assim, acho que todo mundo tem que respeitar também as escolhas. Quem quiser saber mais, tem o site Nutra Saúde na Cozinha, né? E o nutrasaude.com.br. Lá nas redes sociais, @doutor_Roberto Navarro, você encontra tudo. Manda perguntinha, sugira a pauta, que é sempre um prazer ver, né, as ideias, o que vocês querem ver e ouvir do nosso queridíssimo nutrólogo e clínico geral. Obrigada mais uma vez. Sempre. Super programa, super segunda. E até a próxima, Até a próxima.